Bem, queridos, a paz em Cristo a todos, mais uma vez com você aqui em nosso podcast Arca Missionária, direto dos estúdios da IADALP Comunicação, aqui no Templo Central da nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, presidida pelo nosso pastor Roberto José dos Santos Lucena. E hoje no nosso podcast, um podcast especial, sobre o Paraguai, sobre as missões no Paraguai, estão conosco aqui o missionário pastor Jonathan Souza e a sua esposa Luana Souza. Eles são missionários da nossa igreja ali em solo paraguaio. Meus queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos, pastor Jonatas. Amém, pastor. E a irmã Luana, é um prazer ter você aqui. Amém, pastor, paz do Senhor. Amém. Vamos lá. Esse podcast, claro, a gente trata sobre a vida, sobre o início da fé e algumas questões relacionadas à obra. Mas eu quero já adentrar no podcast falando mais da relação mais pessoal, né? Como foi, pastor Jonathan, a sua conversão, a primeira experiência que o senhor teve com Deus na igreja? Amém. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, dizer para nossos irmãos que nos acompanham que é um privilégio estar aqui no podcast Arca Missionária e também participando também deste momento histórico da Igreja do Senhor Jesus, que é os 50 anos de missões. E na minha conversão se deu através da minha mãe, quando eu estava enfermo, com uma febre altíssima, onde os remédios não passavam, e minha mãe optou, pastor, em me levar ao ciclo de oração em Caetés 3, numa terça-feira pela manhã. Eu tinha quantos anos? No ano de 1995, eu tinha 8 anos. 8 anos de idade. 8 anos de idade. Uma criança, né? E foi a primeira experiência que eu tive de um encontro pessoal com Jesus Cristo, ainda criança, onde a dirigente fez o convite para entregar minha vida a Jesus, e eu disse sim, e crendo, minha mãe orou, a igreja orou, e eu recebi a cura naquela manhã, daquela febre que já estava por muitos dias, e o nome do Senhor foi glorificado, e isso foi muito marcante na minha vida. Sua mãe já era evangélica, já fazia parte da igreja? Sim, já era Nova convertida, mas o pastor já deu autorização para ela fazer parte da comissão, então ela automaticamente, já crendo no poder da oração, me levou à congregação para receber a oração e em seguida a cura para a glória do nome de Jesus. Glória a Jesus. E como foi esse processo teu ali como criança, os primeiros passos na igreja? Bem, em seguida, acompanhando minha mãe aos cultos de oração, ao ciclo de oração, e chegando na adolescência, ingressei no DG ADALP de Caetés 3, após ter um encontro também assim, eu participei do DG ADALP aqui no Templo Central, participei da primeira oração como adolescente, a convite de amigos, mas quando eu retornei à oração de Caetés 3, a dirigente Avani nos fez o convite para participar do DG ADALP Caetés 3, porque era mais próximo da minha casa. Essa é uma foto tua com um adolescente? Isso, no ano de 99. 99. Estamos aí na formatura, no aniversário, fardado, primeira vez que usamos a gravata. Na congregação em Caetés 6, aqui em Caetés, em Abreu Lima, né? Caetés 3, Abreu Lima, isso. Muito bem. Você recorda muito bem desse dia? Já foram anos assim abençoados, pastor. Foram os primeiros passos no caminho do Senhor. Eu não ingressei no ciclo de oração infantil. Já passei algum tempo sem congregar, mas quando eu retornei à congregação, eu fui componente e segui até 2000 e mais à frente vamos comentar. Isso, muito bem. Manoel, como foi a sua experiência com Cristo? Conta pra gente, a gente quer saber, fiquei curioso. Eu também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, e para mim é um privilégio estar participando desse momento. E a minha confissão, o meu contato assim com Cristo, com as coisas de Deus, se deu início desde a minha infância, onde a minha avó, somente a minha avó era evangélica, e ela que via assim o desejo que eu tinha de estar sempre com ela, e ela começou a me levar para a igreja. Eu tinha aí por volta de 5 a 6 anos. O nome dela? Hermínia. Hermínia. E nesse momento ela congregava, morava cerca da igreja de Avelós 1. E eu comecei a dar os meus primeiros passos ali, no círculo da oração infantil. Mas logo em seguida, a minha avó teve que se mudar, passou a morar em Camaragibe.
E eu fiquei sem quem Te me levasse. levasse para a igreja em Aveloz 1. Mas uma vizinha da minha mãe, usada por Deus, disse: não, você agora vai para a Caixa d'Água 1, que justamente era a congregação bem pertinho da casa da minha mãe. E aí todos os trabalhos, escola dominical, círculo de oração infantil, as irmãs passavam pela minha casa e me levavam. E assim se deu até a minha adolescência, porque a partir da adolescência o Senhor salvou a minha mãe, o meu pai, Glória a Deus. através de mim. E assim foi os meus primeiros passos. Que bênção, né? Você vê já o trabalhar de Deus e a Sim. importância da família conduzir, né? Levar a criança, né? Para os trabalhos da igreja, né? Você vê que isso ajuda bastante na construção espiritual, principalmente espiritual, de uma pessoa, né? Principalmente vocês. Mas vamos lá, já dentro desse processo da igreja, eu queria ouvir da irmã Luana, para a senhora, qual foi os primeiros desafios da senhora na igreja nesse processo de adolescente e de jovem? O maior desafio para mim eu penso que era caminhar sozinha, porque eu via minhas amigas na igreja caminhando com seus pais e eu não tinha aquela oportunidade de estar com os meus pais, inclusive participar de jograis, Dia das Mães, e minha mãe não estava ali, e aquilo ali me entristecia de uma forma que eu pensava: meu Deus, será que eu continuo? Ainda assim, muito criança, adolescente, mas eu pensava, porque já tinha uma mente, eu creio que já era o Senhor Trabalhando na tua vida, trabalhando né? na minha vida. Entendi. E me dando assim uma certa madurez para entender. E eu me sentia assim triste quando chegava esses momentos de caminhar sozinha, mas graças a Deus o Senhor sempre levantou pessoas para me motivar, a ponto que me ensinavam a orar na minha casa. Ore na sua casa. A minha dirigente do círculo de oração infantil dizia: ore em voz alta, para que seus pais escutem. De uma certa forma ela estava dizendo para que a sua oração Evangelize, ou de repente entre no coração, e ali o Senhor vai fazendo a obra. E a partir daí, que era um culto de Dia dos Pais na congregação lá, e eu estava no jogral. Então eu disse: meu Deus, vou falar o jogral, meu pai não está aqui, mas eu vou participar. E meu pai não quis ir. E no momento do convite desse culto, o meu pai vem na nave da igreja. Aí as minhas amigas dizem: teu pai vem aí e vai aceitar Jesus. Eu disse: como? Meu pai não veio. O nome dele, Luana? Lourenço. Lourenço. O Eu nome da vim tua mãe? sozinha, Geni. Geni. Eu vim sozinha, e aí quando eu virei, realmente era o meu pai que estava vindo aceitar Jesus. E como testemunho, ele disse que quando eu vim para a igreja, aquela mensagem, aquela oração que aquela criança estava fazendo de joelhos, lhe marcou. Então ele foi comovido pela oração e chegou até a congregação, que era muito perto da minha casa, e entregou sua vida a Jesus até hoje. Então, a partir daí, eu já comecei a caminhar com meu pai, e aí já tinha uma segurança maior, uma motivação maior, e logo em seguida o Senhor também salvou a minha mãe. E aí foi uma obra completa, porque aí já podia dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Já estávamos ali com aquela base, e até hoje eu posso dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que coisa linda, né? Você vê a oração de uma criança em sua casa, né? Encontrou o coração dos pais, né? E os pais no momento certo, porque oramos a palavra, Sim. louvamos a palavra, ensinamos a palavra, né? Pregamos a palavra. Então, nas suas orações, certamente falava do amor de Deus, né? Da graça de Deus, e seus pais foram ouvindo ali, e chegou o momento certo para que ele se entregasse para Jesus. Um bonito testemunho, viu? Querido Jonatas, pastor e missionário, qual foi para o senhor os primeiros desafios como adolescente e jovem na casa de Deus? Como a irmã Luana citou, essa questão da ausência dos pais e a ação de Deus convertendo ambos. E para você, qual foi os desafios? É bem verdade, foi bem diferente de Luana. Minha mãe já era evangélica, e nesse período
aconteceu o divórcio de meus pais. E perdi a referência da figura do pai na nossa casa. E minha mãe assumiu o controle e a responsabilidade de criar eu e meu irmão nos caminhos do Senhor. E veio em sequência de uma quebra de protocolo da família. A família católica não tem nenhum histórico de evangélicos na família. E era minha mãe e seus 2 filhos caminhando para o Senhor Jesus. Esse foi um grande desafio, pastor. No início, o preço foi muito alto, mas minha mãe perseverou, seguiu firmes no caminho do Senhor. E para a glória de Deus, hoje estamos todos servindo ao Senhor Jesus. O nome da sua mãe? Da minha mãe, Nilda Xavier. Nilda, irmã Nilda. Nilda Xavier. Bom, aí que são referências, né? Você vê o trabalhar de Deus através da vida dos servos do Senhor. E vamos andar um pouco mais. Vocês podem relatar, irmã Luana, algum testemunho, algum milagre nesse processo de vocês, adolescência e juventude, a qual a senhora pode se recordar com relação à sua vida de maneira específica? Ou que a senhora vivenciou, a senhora viu dentro desse contexto teu? Sim, pastor, um certo momento aí da minha juventude e adolescência, eu sofria de uma gastrite e era muito forte, a ponto que eu estava na igreja e eu sentia fortes dores e tinha que ser socorrida. E assim eu passei uma boa parte da minha juventude. E aquilo ali me quebrantava, porque muitas vezes eu estava na igreja e eu saía da igreja para o hospital. E teve um certo dia que eu disse a Deus, eu fui para o Círculo da Oração em Caixa d'Água 1, uma terça-feira à tarde, e eu pedi a Deus para que Ele me curasse, porque segundo os doutores disseram que não tinha cura, porque era uma gastrite emocional, nervosa, e não tinha cura. E as dores eram fortíssimas. E naquela terça-feira que eu pedi ao Senhor, eu disse, Deus, me cura. Eu creio que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que Tu és o médico dos médicos. Eu sei que para muitos talvez não seja nada, mas eu sei as dores que eu sinto. E muitas vezes eu estou na Tua casa e tenho que ir para o hospital. E, pastor, naquela tarde o Senhor, Ele me curou. Glória a Deus. E a partir daquele dia, nunca mais eu sofri com isso. Nunca mais precisei ser socorrida. E foi um grande milagre que o Senhor fez. E essa foi uma das primeiras experiências assim que a gente tem com o Senhor na adolescência, que a gente faz aquela nossa oração íntima, né? Longe de todo mundo, sem muito protocolo, a gente Deus. E Deus, Ele honrou a minha fé e me curou. E para mim isso eu levo até hoje. E eu sei que o nosso Deus, Ele é todo poderoso, Ele é o Deus que cura. Amém. Glória a Deus. E o senhor, pastor, fala pra gente aí se teve algum momento assim de um testemunho que o senhor pôde vivenciar, relate pra gente ou acompanhar, viver de alguém próximo ao senhor, ou o senhor mesmo nesse processo de criança, adolescência e juventude na casa de Deus. Amém. Após a saída do DG Adalp, nós ingressamos no departamento de louvor do Bet Shalom em Caetés 3 e por desilusões, por algumas frustrações, esfriamos na fé. E dado o momento, o Senhor, Ele permitiu uma situação envolvendo o meu irmão, uma tremenda tribulação se levantou em nossa casa. E através desse processo, Deus, Ele revelou o seu poder. E quando eu reencontrei o meu irmão, e eu vi que aquela situação foi que Deus, Ele permitiu para nos chamar a atenção. Assim como a Bíblia diz em Oséias que o Senhor, Ele atrai ao deserto para falar ao coração. E assim sentimos, pastor. E eu vi que aquele processo foi um chamado de Deus para a minha vida, para ver de fato o que realmente eu quero. Se você quer permanecer no mundo, o caminho é a sepultura.
Agora, se você aceitar a minha vontade, tem planos, projetos, eu sou vida. E eu disse, Senhor, eu te aceito. Isso sozinho, pastor, eu e Deus, eu coloquei no meu coração, eu quero servir a ti, Senhor, somente a ti. E voltei na minha casa na sexta-feira, cheguei na oração da Almadal em Caetés 3, na sexta, e participei daquele culto de oração, e Deus falou muito forte comigo, dizendo que eu sou Deus de promessas. Eu restituirei e você voltará ao centro da minha vontade, e os planos que eu tenho para a sua vida se cumprirão. Esse foi algo muito específico, pastor, eu e Deus. E a partir desse dia, retornei às atividades na congregação em Caetés 3, retornei a Almadalp, passei a ser membro da Almadalp. Componente, Verdade. E desta noite, pastor, em seguida, foi vivendo os planos de Deus. Glória a Deus. E impressionante o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Ele permitiu que eu visse o mundo de uma ótica, da minha própria ótica, e conhecesse o que o mundo tem para oferecer. E quando eu retorno, ingresso na Almadalp, eu sinto, pastor, que os anos que eu interrompi do processo para o cumprimento de promessas, eu interrompi. E Deus, pela sua infinita misericórdia, me colocou de volta no mesmo lugar, traçando na mesma rota para chegar ao centro de sua vontade. Amém. E a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, você que está em casa aí, se entregue na vontade de Deus. Procure ser mais fiel, busque a palavra, não saia de perto do Senhor, né? O mundo está aí, a gente sabe as consequências e as coisas que o mundo traz e leva, mas o melhor é estar na presença do Senhor. Mas eu queria também partir com relação à chamada, pastor Jonatas, como se deu a chamada na obra de Deus na tua vida, né? Como foi esses primeiros passos na igreja. Você falou que entrou na mocidade como componente. Conta pra gente esse processo aí no decorrer da tua chamada. Bem, ao regressar às atividades da igreja, participando de doutrina, escola bíblica dominical, cultos de oração da Almadalp, visita com os sempre envolvido, né? Passei a me envolver completamente, porque eu entendi que Deus ele tinha algo específico ali. Impressionante que a chamada, pastor, veio não através de profeta, mas foi o desejo de ler a palavra e desejar no coração de fazer algo para Deus. Aleluia, aleluia. E quando retornei às atividades, e eu vi, pastor, que estava faltando algo em mim, porque eu não tinha sido batizado nas águas ainda. E eu retornei e busquei fazer aquilo que eu deveria ter feito e parei. E quando fui identificando, foi sendo aluno de escola dominical, assíduo na doutrina, componente da Almadalp, se envolvendo na obra do Senhor. E a partir daí, Deus foi mostrando o caminho aonde Ele queria que eu chegasse. E como foi essa chamada tua para cooperar na obra de Deus, como auxiliar? Conta pra gente. A gente tem uma foto aí para mostrar. Sim, verdade. O meu vice-dirigente, Cleberson Gonçalves, e junto com hoje evangelista Marcos Lima, dirigente da Almadalp naquela época, me fez o convite e disse: Jonathan, nós temos observado em você a sua determinação, comprometimento com a obra, e Deus falou nossos corações. E você, domingo pela tarde, na evangelização, isso foi numa sexta-noite, depois do culto de oração da Almadalp, disse: você tem chamada de Deus e eu quero convidar você para ingressar na diretoria da Almadalp e cooperar como um auxiliar da Almadalp. E você tem até domingo para dar a resposta na evangelização à tarde. E pastor, retornando à minha casa, a mesma noite, eu disse à minha mãe, e minha mãe se alegrou com aquela notícia. E quando eu acordei no sábado pela manhã, estava a Bíblia aberta, no texto bíblico, deixado pela minha mãe, marcado o dia
que eu não me recordo bem agora, mas ela deixou o texto de Zacarias que fala que o Senhor estaria comigo como muralhas de fogo. E o segundo texto foi: a família de Jesus é todo aquele que faz a sua vontade. E eu, com meu pouco conhecimento, eu pedi ao Senhor uma revelação desta palavra, o que ela quis dizer, porque ela não disse nada para mim, apenas deixou o versículo na mesa. Isso é para você, Jonathan. E eu entendi que para ser família de Jesus, tem que aceitar o seu querer. E depois ela disse, depois do dia, no domingo pela manhã, ela disse: então, e qual vai ser a tua resposta? Eu estou orando e o medo tomou conta do nosso coração, mas ela deixou uma palavra antes de sair e disse: nunca diga não para Jesus, porque nos sims para Deus, Ele fará maravilhas. Glória a Deus. Ela foi usada por Deus para deixar a palavra e, ao mesmo tempo, profeta da casa, né? Isso, pastor. Que ele direcionou, e Jesus é bom, Jesus é bom. Tá aí essa foto. Jovem, você conta pra gente esse momento aí, junto com o nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena. Conta pra mim aí. Descreve esse momento. E depois de confirmado aceitar ser parte da diretoria, cooperando como auxiliar, depois de 2 anos, 1 ano e meio, o evangelista na época, Paulo Fernando, a saída de Marcos Lima para cooperar no outro trabalho e a ausência de Kleber Gonçalves, foi necessário fazer uma modificação na diretoria da Almadalp. E naquela época, o indicado para ser o vice-dirigente foi a nossa pessoa. E aqui está 29 de janeiro de 2012. Depois de servirmos como auxiliar e agora vice-dirigente da Almadalp, na 6ª EBJ, no ano de 2012, o pastor nos indicou e apresentou para ser auxiliar oficial da Igreja do Senhor Jesus, para cooperar na lista oficial. E isso foi a Escola Bíblica de Jovens, é bom lembrar, pastor, que foi criada pelo pastor presidente Roberto José dos Santos, onde investe na juventude, onde tem ensinamentos bíblicos, doutrinários, e prepara o jovem para ser um obreiro da casa do Senhor. Então essa foto é muito emblemática e foi um cumprimento de uma promessa de Deus de fazer parte do ministério da Convenção Abreu Lima. Deixa eu ver, irmã Luana, agora. Como foi, irmã Luana, o início dos seus trabalhos na casa do Senhor, com relação de forma específica, os órgãos que a senhora fez parte? Como é que foi isso, essa chamada de Deus? Então, pastor, como eu já falei aqui, a congregação foi Caixa d'Água 1. E desde muito adolescente, eu sempre buscava assim, me envolver nas coisas de Deus, na sua obra. E tanto que depois que passou o meu período do Círculo de Oração Infantil, eu já continuei ficando como tia do Círculo de Oração Infantil. Então, aí se estendeu mais um pouquinho, porque a minha dirigente já via, né, já observava essas mulheres de Deus que têm visão, e disse: agora você vai ser tia. E aí a gente tinha aquela oportunidade de passar o ensinamento, e como eu já estava tão envolvida ali no Círculo de Oração Infantil, aí se estendeu para a EBD. Então já ganhei aí uma classe na EBD. Escola dominical? Sim, na escola dominical. Professora. E aí foi desenrolando ainda mais, porque depois que eu já estava aí como tia do Círculo de Oração Infantil, professora de escola dominical, eu passei também a ser componente do vocal, e não tinha DG Adalp até o momento. E quando fundou o DG Adalp, lá na minha congregação, eu já fui o grupo que ingressou no DG Adalp, e aí trabalhamos no DG Adalp, e logo em seguida uma Adalp, e na uma Adalp eu ajudei assim na diretoria, como secretária, como vice-dirigente. No vocal Vencedores por Cristo, também de Caixa d'Água 1, fui secretária. E chegou um momento, pastor, que eu estava fazendo quase tudo na igreja. A polivalência, né? E eu não entendia, né? Não entendia porque agora sempre tive o lema de não fazer assim a obra do Senhor relaxadamente. Sim, eu fazia porque existia aquele tempo, existia aquela entrega totalmente, gostava muito de fazer. Nunca fiz a obra do Senhor de qualquer forma, mas sempre estava envolvida.
E eu entendo que isso era um trabalhar de Deus para os dias que a gente está vivendo hoje na missão. E não tinha oração missionária. E a gente levou a chama, um grupo de amigas, Raquel e outras amigas lá de Caixa d'Água 1, a gente levou para o pastor, na época que estava lá, e ele disse, vamos inaugurar uma oração missionária. E aí a gente trabalhou como secretária, como dirigente, e até o momento que eu também fui para o círculo de oração adulto, como jovem, e também fui secretária, vice-dirigente do círculo de oração de Caixa d'Água 2. E para mim era uma honra poder servir na casa do Senhor. E hoje eu sei que todo esse caminho que eu percorri foi um aprendizado, porque na missão a gente exatamente executa tudo. Tanto o ensinamento, a ensinância, discipulado, o discipulado, oração, louvor. Oração, círculo de oração, né, adulto com as mulheres. E esse foi o meu caminho, assim, na obra do Senhor. Nunca estava dispersa, não sempre estava envolvida. Esse foi todo o meu caminho. E tudo se deu exatamente na congregação de Caixa d'Água 1 e Caixa d'Água 2. Amém. A Bíblia diz que os meus caminhos não são os teus caminhos. Né? Então, você vê Deus, né, trabalhando na vida de vocês em todo o processo. Vocês Sim. envolvidos na obra. E Deus ali já... É muito claro isso, capacitando, né? Trabalhando, moldando vocês para que no tempo dele, né, se realizasse o processo da chamada missionária e vocês estarem hoje sendo usados por Deus, né, na obra missionária ali no Paraguai. Mas vamos lá. E como foi a questão do encontro de vocês? Né? Eu acho que muita gente está curioso em casa. Como é que foi o encontro de vocês? Como é que isso aconteceu? Eu queria ouvir o senhor, o pastor Jonatas, e depois a irmã Luana. Amém. Foi realmente um grande encontro orquestrado pelo Senhor. E a nossa frase, lema do nosso relacionamento é Deus orquestrou o nosso encontro. E assim, uma porta aberta na loja aqui no centro de Abreu e Lima, a loja Mirelle, e iniciamos um processo de inauguração da loja. E passados os anos que iniciamos o trabalho, Luana saiu para receber uma promoção e ela foi para outra loja treinar para gerenciar a loja. E esse momento que a gente passou junto e fomos entendendo que Deus tinha algo para nós reservado. Eu ainda jovem, sem compromisso, sem firmeza na palavra, e ao contrário de Luana, uma jovem crente, sábia, que não se deixou levar por umas conversas de um jovem irresponsável. Aleluia. Mas o Senhor foi bom. O Senhor é bom, que cuidou de tudo, permitiu situações para que eu viesse a ser moldado por Deus, para aí sim ter a bênção do relacionamento com essa jovem senhora tão hermosa. E a senhora, irmã, conte algum detalhe como é que foi esse processo de vocês se conhecerem, namoro, noivado. Sim, pastor, ele contou aí até o momento da promoção, né, na empresa. E aí eu fui para trabalhar em outro local. Até então a gente não tinha nada. Apenas observava olhares. Mas depois que eu fui para trabalhar em outro local, aí a gente começou a se falar. Mas nada muito íntimo, nada. Só falar por telefone. Às vezes se via na igreja. Tinha uma festividade, aí íamos em grupo para Caetés 3. E assim estava o nosso contato. E exatamente eu via isso, porque eu disse, meu Deus, será que é esse jovem mesmo? E eu não contei, a gente programa contar tanta coisa nos cultos, mas são tantos relatos que a gente não conta os detalhes. Mas teve um dia, pastor, que na caixa de missão, aqui, eu vim, como estava envolvida na oração missionária. Então eu vim, sentei lá na galeria e o pastor Roberto, ele começou a falar das pessoas que faz seu voto, paga seu voto, aqui está o voto. E de todos os votos que chegaram naquele dia,
tinha uma cartinha assim um pouco maior. E ele disse, de todos esses, isso aqui me chamou a atenção. E ele disse, eu não vou ler tudo, porque o rapaz aqui escreveu muito. Uma carta. Realmente uma carta, literalmente. E ele disse, mas esse jovem, ele contou aqui a sua história e ele está entregando o seu primeiro salário para a obra missionária. Amém. Esse jovem é Jonathan Vinícius Xavier Vital de Souza, de Caetés 3. Olha aí. E eu estava na galeria, aí eu disse, meu Deus, será que esse é Jonathan? E Jonathan Vinícius, eu acho que é. E eu disse, e naquele dia eu tinha ido pedir uma confirmação, Deus, será que é esse varão? E eu disse, Jesus, se ele entregou todo o seu salário, seu primeiro salário, para a obra de missão, eu acho que é ele. Porque a gente conversava e a gente sabia da situação econômica que eles estavam atravessando, visto que não tinha o seu pai, sua mãe estava aí lutando com os dois. E foi o seu primeiro emprego, sua primeira oportunidade. E imaginar faltar alguma coisa em casa e você não. Primeiro eu vou dar para o Senhor. E aquilo ali me comoveu. Chamou a tua atenção. Sim. E depois, no outro dia, eu lhe perguntei. Ele disse, eu não sei. Mas realmente foi. E aquilo ali para mim foi onde deu início realmente a ele ir na minha casa, falar com meu pai. E foi a virada de chave realmente para a gente oficializar e firmar um namoro. À luz da Bíblia. Tudo sob direção de Deus. Tem uma foto aqui. Eita glória. Do momento singular. Qual foi esse ano? 2019. 2019. Isso. Tá aí o lindo casal, né? Aleluia. Glória a Deus. Pastor Marcolino, né? Isso. Olha que foto linda. Glória a Jesus. Deus reservou esse momento, essa paisagem para nós nesse dia, que foi um dia muito especial para nós. Depois de muitas chuvas. Cumprimento de promessas. Deus é fiel, né? O segredo está na dispensação do Senhor, debaixo da sua vontade. Me permitam redundância, mas esse é o caminho. A gente vai dar um breve intervalo, rapidinho. Você que está em casa, não sai daí. E em seguida a gente vai tratar da questão da chamada missionária na vida do casal. Fica aí, rapidinho, a gente volta. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Bem, queridos, de volta ao nosso podcast Arca Missionária, especial sobre a obra de missões da nossa igreja realizada ali no Paraguai. E com o casal missionário, o pastor Jonatas Souza e a irmã Luana Souza, que cooperam e fazem a obra de missões da nossa igreja naquele país. Voltando aqui para a nossa sala de entrevista, para o nosso podcast Arca Missionária, eu já quero perguntar ao pastor Jonatas com relação à chamada missionária. Como é que se deu isso? Como foi esse processo da chamada de Deus de forma específica para missões na tua vida? Amém. O dirigente da Umadalp convocou toda a juventude para vir participar da Caixa de Missões, que é sempre realizado no segundo domingo de cada mês. Aqui no Tempo Central. No Tempo Central. Esse dirigente era daqui do Tempo Central? Não, dirigente de Caetés 3, Marcos Lima, e junto com o Kleberson, convocou toda a juventude para vir participar. E foi, assim, uma tarde muito especial, pastor, porque ao chegar no templo e entrando, eu percebi os irmãos, as irmãs adorando a Jesus num nível de adoração assim tremenda, a alegria nos rostos de cada crente, e aquilo ali me impactou, porque eu vim recentemente do mundo e eu vi que para ser feliz no mundo
é necessário tomar, fumar, se drogar, para ter uma alegria que ela é momentânea. E quando eu cheguei nessa tarde, foi um paralelo, foi uma comparação. O mundo, a alegria que o mundo proporciona e a presença de Deus. E isso, pastor, foi muito forte. A ponto de eu me alegrar, a ponto de, quando eu sentei no meu lugar e eu olhei para o púlpito da igreja, eu desejei estar sentado ao lado do pastor Roberto, ainda como componente de uma DALP, caminhando nos primeiros passos, fielmente como Senhor. E quando eu vi aquele culto que era voltado para missões, as bandeiras, e aquilo ali me chamou muito a atenção, pastor. E eu senti hoje eu entendo que era uma chama ardendo no meu coração para a missão. E dado momento, me fez relembrar as cartas que eu escrevia para minha mãe, para pagar o voto aqui nas caixas da Caixa de Missão. Minha mãe, no tempo, ela não tinha uma boa caligrafia, então ela escrevia e eu passava limpo, para que o pastor lesse o voto e os pedidos de oração e a oferta que ela dava para missões. Então, meu contato primeiro com missões foi através da minha mãe, redigindo esse texto para ela, e a confirmação nesse primeiro culto de Caixa de Missão. Deste dia em diante, fomos entendendo que Deus tinha algo reservado para nós, para a missão, a ponto de que os mesmos jovens, a igreja em Caetés 3, já nos chamava de missionário. E depois eu vim entender depois, porque Luana não revelou de imediato. Depois que eu descobri, a gente conversando, falando sobre a obra, e Luana também foi uma das fundadoras da oração missionária em Caixa d'Água 1, e que sempre esteve envolvida com missões. Então, não tem por acaso, não tem acidente de percurso. Não. Deus orquestrou o nosso encontro e nos preparou para este tempo. Glória a Deus. E como é que foi, irmã Luana, esse processo da senhora com relação à chamada de maneira específica de missões? E esse processo, pastor, assim se deu desde pequena, né? Porque já iniciou aí ganhando meus pais para Jesus e sempre envolvida na obra, mas quando eu cheguei assim no departamento oração missionária, que a gente passa a ler mais, a entender mais a questão de missões, o que é missões, e a ler os relatos dos missionários, que tem aquele momento que você lê, você busca saber da história dos missionários, e está aqui na Caixa de Missões, inclusive nos envios dos missionários, os missionários que foram enviados aí, estivemos em todos, diretamente e pessoalmente na Caixa de Missão, e assim, de uma certa forma, aquela chama, ela ardia no meu coração. E também, pastor, algo assim específico, interessante, é que eu nunca gostei assim sempre me escondia para não ter oportunidade. Passei aqui até um período aqui no Tempo Central, e aquele medo de dar uma palavra e de repente alguém começar a convidar e dizer, não, ela prega, e eu começava a me esconder. Mas, pastor, no trabalho evangelístico, eu não se negava, né? Eu não me negava, pastor. Se era um trabalho evangelístico, eu pregava, eu falava evangelismo pessoal, eu estava em todos, hospital, aonde seja, eu estava no evangelismo. Então, essa chama realmente de não querer o amor de Deus só para nós, de não ficar só nas quatro paredes e fazer com que outras pessoas também conhecessem a Jesus, ela foi assim, sobressaindo em mim. Então, e quando eu ingressei na oração missionária, foi realmente o momento principal que eu entendi. E aí depois veio profecias, irmãs que Deus usava e dizia que o Senhor ia fazer algo, que a gente ia voar. Sempre confirmando. As irmãs de Deus, as irmãs do Circo de Oração, como seu vocabulário, vai voar nas asas do vento, vai para o outro lado. E a gente recebia. E hoje a gente vê, o ano passado, 2023, a gente viu o cumprimento das promessas do Senhor. E tudo isso que eu estou falando aqui, pastor, na quarta-feira, a gente foi na quinta, o culto em Caixa d'Água 1.
E as irmãs testemunharam isso que eu estou falando. E foi um culto maravilhoso que a gente teve a oportunidade de voltar à nossa congregação como missionários da IEADALP. E tudo isso que eu estou falando aqui a gente escutou das irmãs. E no próprio relatório que fizeram da minha vida e da de Jonathan. E para mim, eu me sinto honrada de poder servir ao Senhor e oro a Deus para que esse amor pelas almas nunca saia. E que a gente, assim, possa agora ganhar muitas almas para Jesus lá em Paraguai. Glória a Deus. Você vê que a base de tudo é Deus, é Cristo Jesus, a sua palavra e o amor pelas almas. Sim. E isso a gente percebe em vocês, né, nesse processo construtivo e orquestrado por Deus para que vocês se tornassem missionários e exerçam missões ali no Paraguai. Mas como foi, irmã Luana, e eu quero saber depois do pastor Jonatas, a questão de maneira do dia qual o pastor comunicou para vocês que vocês seriam missionários e seriam enviados para o Paraguai. Pastor, foi no dia 11 de março de 2023. Eu estava no meu trabalho e Jonathan ligou para mim e disse: Luana, tu tem que vir para aqui que o pastor tem uma reunião às 2h da tarde, aqui no Templo Central. E eu trabalhava em Paulista, no centro de Paulista. E eu disse: mas é reunião comigo e você? Ele: sim, com os dois. Como nós estávamos na congregação de Santa Rita, então pensávamos que era algo relacionado à congregação, instrução, porque recém estávamos na congregação. Então eu disse, organizei tudo, porque como tínhamos lá a liderança lá, não podia sair assim. Então eu organizei tudo e fui, e vim aqui para Abreu Lima. E quando chegamos aqui, o pastor nos recebeu na sala e foi muito direto, pastor. O pastor disse que tinha uma obra e a obra não era perto. E nesse momento, eu vou falar da minha parte, desse momento, o pastor, ele centralizou a sua cadeira bem assim na minha frente e eu quero saber de vocês, se vocês vão. E quando ele disse a Jonathan que... Perguntou a Jonathan também, Jonathan disse: sim, pastor, a gente vai. Mas é longe, ele disse. A gente vai, pastor. É ali no Paraguai. E nesse momento o pastor só olhava para mim, para ver a minha reação como mulher. E eu disse: e você? Eu disse: eu vou, pastor. E tu não trabalha? Ele disse: trabalho, pastor. Mas a gente conversa, a gente sai, não tem problema. Ele: tu tem certeza? Eu disse: tenho, pastor. Aí ele disse: quantos anos você tem na empresa? Eu disse: tô caminhando para 18. E ele disse: 18 anos, sim. Mas tu tem coragem? Eu disse: eu tenho, pastor. E naquele momento a gente sentiu assim que realmente todas aquelas promessas que o Senhor havia feito, que todo o caminho que a gente tinha percorrido era para essa obra, essa finalidade e esse propósito. E a gente aceitou, pastor, no mesmo dia, porque o pastor, ele deu a oportunidade de responder em outro momento, conversarmos a sós e responder em outro momento. O pastor disse: não tem problema. Sempre muito prudente, né? Sim, mas a gente, com a convicção que tínhamos, naquele mesmo momento a gente aceitou e o desafio. E claro, depois que a gente saiu, aí vai vindo os outros pensamentos e como a gente vai fazer tal coisa. No momento a gente não pensou, a gente realmente se entregou para o chamado, entendeu e aceitou. Mas o Senhor, ele cuidou de tudo, pastor, como tem cuidado até hoje. Muito bem. Pastor João, como foi receber essa comunicação do pastor sobre a questão da obra Paraguai? Como é que o senhor se sentiu? A irmã Noa falou que imediato, né? Não, a gente vai, a gente aceita, mas como foi o momento seu particular de ouvir essa comunicação do presidente? Pronto, desde esse domingo que relatamos, que visitamos a primeira vez a Caixa de Missão, então foi um processo que foi uma boa caminhada na presença do Senhor, portas foram abertas, obras fomos realizando, participando dos cultos de doutrina aqui no Templo Central,
dos eventos de encontro de líderes, congressos, reuniões com o pastor, evangelização. Então foi todo um preparo até chegar 2023, 11 de março de 2023. Como Luana bem disse e o pastor reafirmou, que fazer missões é viver na dependência de Deus e ter amor pelas vidas. Ser obediente à palavra, ao pastor, obedecer à voz do Espírito Santo de Deus, manter a fé. E isso, pastor, quando chegou 11 de março, nesse mesmo dia da reunião, ouvimos muitas promessas, profecias, mas no dia 11 de março, a 30 minutos da reunião com o pastor, o meu companheiro, irmão, amigo em Cristo, o diácono Rodrigo Tomás, no tempo ele era secretário do DG Adalp. E quando eu encontrei nos corredores da igreja, na sala do DG Adalp, disse: Rodrigo, eu assumi a congregação em Santa Rita. Deus, ele cumpriu a promessa. E Rodrigo permaneceu com os olhares fixos em mim, pastor, me ouvindo. E eu, dentro do meu coração, disse: Senhor, Rodrigo quer entregar alguma palavra. Tu já percebeu na hora? Já percebi que ele, ouvindo, amém, amém, disse: amém, Jonathan. Mas ainda não é esta obra que Deus reservou para vocês. 30 minutos antes da reunião do pastor. E a obra, ela é missionária. Eu disse: Senhor, há muito tempo que eu não escuto falar sobre escutar essa profecia. E o Senhor trouxe à tona agora que eu assumi a congregação em Santa Rita, com a bênção do pastor Roberto e a indicação do pastor Tiago Lucena. E pastor, queimou no meu coração, pastor. E eu retornei ao pátio da igreja para esperar o pastor sair, que estava tendo culto de especial de mulheres. E quando sentamos para conversar, pastor, e meu coração queimando, e eu disse: o pastor tem um compromisso e ele está adiando para uma conversa conosco. E me senti muito honrado, porque estava trabalhando há 7 anos aqui no Templo Central e eu estava saindo para dirigir a congregação. E eu fiquei muito privilegiado de o pastor querer conversar conosco para nos orientar. E quando o pastor nos recepciona e começa o diálogo, a conversa, e confirmou, como assim disse com Luana, o ministério que Deus tem para a tua vida é longe. Eu disse: amém, pastor. E antes, pastor, em janeiro, eu visitei o sertão do estado de Pernambuco, no Santa Maria da Boa Vista, e passando pelas cidades ali no sertão, eu muito me encantei. Eu disse: Senhor, se tem uma cidade aqui para eu trabalhar aqui, eu viria aqui com muita alegria. Porque eu já tinha, pastor, antes me disponibilizado diante de Deus em servi-lo aonde a necessidade da igreja e a indicação do pastor presidente. Porque ele falou que estava necessitando de obreiros, que a seara era grande e poucos os ceifeiros, poucos os trabalhadores. Eis-me aqui, envia-me a mim, né? E disse assim, pastor, no meu coração: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Não publiquei em redes sociais. Eu orei a Deus e disse: eis-me aqui. E quando o pastor disse que era no Paraguai, e ele deu tempo para nós respondermos, e eu interrompi: pastor, com sua licença, sim, nós iremos. E em seguida a Luana confirmou também a disponibilidade. E assim, pastor, o Senhor cumpriu a sua promessa. Bom é ficar em silêncio e esperar no Senhor o dia da salvação. O segredo não é apenas ouvir a voz de Deus, mas também obedecer e esperar o tempo de Deus para o cumprimento, porque o Senhor é fiel. Glória a Jesus, né? Que relato edificante. Você que está aí e tem promessa de Deus, aguarda o tempo do Senhor. Aguarda o tempo do Senhor, que no tempo dele a promessa de Deus irá se cumprir. A gente está aqui, né? Relata pra gente, vocês dois aí, esse momento aí, certamente singular para vocês. Sim, esse 2 de maio, já por volta da 1h da manhã, aí está a superintendência, o pastor Moab Herculano, aqui minha mãe, Nilda Xavier, ao meu lado. E esse momento foi um momento da despedida. E após essas fotos, a oração do pastor, seguimos para o embarque. Foram para o Paraguai, né? Para o Paraguai. Para o Paraguai. E aí já no Paraguai, né? Sim. Conta pra gente aí, fala um pouco dessa foto.
Amém. Chegamos no Paraguai no dia 2 de maio, por volta das 8 horas da noite. E já fomos à casa do pastor Gilberto Guimarães, um missionário do Rio Grande do Norte, que ficou responsável pelo traslado de Foz do Iguaçu até o Paraguai e nos recepcionou por 7 dias em sua casa, enquanto a nossa casa hoje estava sendo preparada, organizada para permanecer na casa, entrar na casa. Esse templo é? Esse templo é a cidade de Capiatá, o templo próprio da Igreja do Senhor Jesus, e é o templo central ali na obra no Paraguai, porque eu creio em nome de Jesus que a obra ela vai expandir. E aqui, 3 de maio, conhecendo a igreja, fizemos uma oração, eu, Luana, e o jovem Pablo Martínez, que é um jovem dedicado na obra do Senhor e músico da casa do Senhor também. Então esse momento aqui é um momento para vocês assim, um divisor de águas, momentos que chegaram na congregação, dobraram o joelho. Dobramos o joelho, oramos ao Senhor e foi real a presença do nosso Deus conosco. Já no decorrer do processo, irmã Luana e irmão Jonatas, eu queria que vocês relatassem para mim quais foram os primeiros desafios de ambos já lá no Paraguai, nos primeiros passos, quais foram os desafios que surgiram para vocês? Os primeiros desafios, pastor, realmente foi... passamos aí mais ou menos 8 dias a 10 dias, eu acho que 8 dias, na cobertura dos pastores que nos recepcionaram. Então, nos deram aquela assistência durante os 8 dias. Mas depois dos 8 dias, aí estávamos nós caminhando sozinhos. Realmente com os irmãos nativos. E aí vem a dificuldade do idioma e vem a dificuldade também do clima, porque como pernambucanos, nordestinos que somos, 16 graus para a gente já era muito. Então, essa mudança do clima e também o idioma, porque é a base para se comunicar, para você comprar alguma coisa, para você poder falar, pregar, ensinar, tudo é a base da comunicação. E lá em Paraguai, pastor, a população é bilíngue, então eles falam 2 idiomas, o espanhol e o guarani. Não é um dialeto, é um idioma oficial. E como todo país que tem assim 2 idiomas, eles costumam fazer a mescla. E lá chamamos Jopará, que em Guarani chamamos Jopará. Jopará, que em Guarani quer dizer mescla. Então, quando era para melhorar as coisas, eles falavam espanhol e Guarani junto. Mas a gente foi aprendendo com eles mesmo. Inclusive, eu agradeço muito a meus irmãos que estão allá em Paraguai, que muito, muito nos ajudaram, porque ensinaram tudo a gente e deram total suporte até a gente poder caminhar sozinhos. E para mim esse foi o maior desafio, a comunicação e o clima. Muito bem. Para o senhor, o pastor Jonathan, fala para a gente aí os desafios que o senhor pôde viver, claro, né? Eu acho que vai ser muito diferente de Luana, mas fala para mim aí como foi isso. É verdade, pastor. Como tenho dito, chegamos 2 de maio e no dia 18 de maio, no dia do aniversário do nosso pastor presidente, recepcionamos o pastor ali em Paraguai, onde ele veio orar, empossar nós como responsáveis da obra e também adiantar documentações relacionadas à igreja e as nossas documentações. E eu vou dizer ao senhor, pastor, eu uso as palavras do apóstolo Paulo, que foram 16 dias com que em minha carne não teve repouso, pastor. Era combates por fora e temores por dentro. Mas quando o nosso pastor presidente chegou, impôs as mãos sobre nossas vidas, orou por nós, esteve conosco ali, o Senhor, nosso Deus, nos trouxe um consolo, um refrigério e o combustível para nós seguirmos na missão. Então, diante do desafio, como foi dito, Luana, eu era a sensação, pastor, de ter um ar-condicionado na minha cabeça toda hora. 16 graus, 17, 15. O clima, né? O clima diferente. Foi predominante. Esse desafio, como também Luana disse, o idioma. Mas a palavra, o nosso Deus é o mesmo aqui em Pernambuco e também em Capiatá. E sentimos, pastor, ali o cuidado de Deus para com as nossas vidas.
diante das nossas limitações, o Senhor esteve conosco, nos ajudando em tudo. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Não deixou que viéssemos a enfermar. A saúde ficou intacta. Tivemos o cuidado que era natural, mas o cuidado de Deus foi sobrenatural com nossas vidas nesse início. E o costume, pastor, é muito diferente do nosso. Mas em tudo, o nome do Senhor foi glorificado. Você vê o clima, o idioma, essa questão cultural, né? Mas tudo isso, Deus, ele cuidou de vocês, né? E, pastor, um detalhe, permissão. Sim. A questão do paladar, pastor. Deus, ele mudou meu paladar. Porque eu não tinha costumes de tomar chá, ervas, verduras. Eu tinha toda uma política Para comer. Não por falta de educação dos pais, mas sim por sim, caprichos. Sim. Mas quando chegamos na última visita na casa de Hugo Rojas e Laura Redes, na cidade de São Lourenço, Reduto, e serviu o mate. Estava fazendo frio e é um costume deles tomar um mate para aquecer no momento de frio. Então, pastor, quando eu experimentei, todos ficaram me olhando. Luana ficou em oração, porque eu não tomava chá de nenhum tipo, pastor. Mas ao experimentar o primeiro gole, eu senti como mel, pastor, bem docinho. Aleluia. E depois eu entendi, o Senhor mudou meu paladar para o processo de aculturação ser perfeito para a glória do nome de Jesus. No sul do país chamamos de chimarrão, né? Qual o nome Sim. chama lá? Tererê, que é com água fria, com água gelada, e o mate, que é com água quente. Inclusive, pastor, o tererê e o mate, ele abre as portas para a gente falar de Jesus, pregar o evangelho. É uma estratégia e que tem dado certo, porque a gente, como estrangeiro, já temos nosso equipo de mate e tererê, e quando a gente sai, a gente se faz calor, porque o verão lá é intenso, a gente já alcançou aí 52 graus, 48 graus, então muito quente. A gente sai com o nosso tererê, que é com a água fria. E eles já observam, porque Jonathan já tem sua característica distinta, é moreno, e eles já sabem logo que não é paraguaio. E eu ainda gera uma dúvida, até falar. Quando fala, aí a tonada denuncia. Mas, e aí eles já ficam encantados, porque eles são muito agarrados à cultura. Aos costumes. São muito patriotas. Então, se usamos qualquer coisa que remeta à bandeira paraguaia e os seus costumes... Seria uma identificação, Isso, um elo. Um elo. Então, isso já é uma porta. Então, a gente já sai aí pelas ruas com o nosso mate, se faz frio, e com o nosso tererê se faz calor. Você vê, né? Coisa linda. Deus, ele é fiel em tudo. Verdade. Com relação aos trabalhos missionários, os frutos, conta pra gente como é que tá funcionando lá, os trabalhos que vocês fazem, que vocês executam lá em missões, pastor. Amém. O trabalho inicial foi trabalho de visitas nos lares dos membros da igreja, trabalho de oração e o culto da família que acontecia na casa da irmã Lucia. Isso aqui é uma imagem do nosso evangelismo pessoal, que já ativamos a campanha evangelizadora e estamos nas ruas, nos hospitais, fazendo ação social, oração e entrega de alimentos. Eu percebi que na imagem também tem se entregando, além de orar nos hospitais, fazer as visitações, também levam alimentos. Sim, pastor, primordial. Esse aqui é um acampamento, um albergue, que se chama um lugar onde as famílias ficam esperando, enquanto o seu familiar está no processo de medicação, de internação, a família fica nessas tendas para acompanhar o processo da sua família. E justo pregamos o evangelho e também levamos uma refeição, pastor, uma janta, um arroz, várias opções. E a situação da saúde pública no Paraguai, ela é crítica e necessita de um apoio da igreja para dar uma assistência na parte alimentar, porque além de comprar as medicações, os insumos, ainda tem a questão da alimentação para as famílias que acompanham os pacientes. Aí é onde a igreja
ajuda nesse processo. Isso, perfeito, pastor. Que Onde bonito. a gente dá total assistência. Certo. E isso foi uma orientação, uma voz do Senhor falou conosco e que não podemos despedir a multidão vazia, como disse o Senhor Jesus, dá-lhe voz de comer. E estamos fazendo esse trabalho de evangelismo, de ação social, estamos levando alimento espiritual, que é a palavra de Deus, e também um alimento para o seu corpo físico, uma refeição, entregas de cestas básicas, tudo isso, pastor, eu quero deixar bem frisado, que é com a tua contribuição, a tua oferta alçada, o teu dízimo, a tua oferta que tu destina para a missão, a igreja tem repassado para os missionários, para a execução da obra do Senhor Jesus. Então é muito importante que você siga contribuindo e orando por missões. Muito bem. Aqui já é o trabalho com relação às crianças também que são discipuladas, né? Sim. Também, conta pra gente, irmã Luana, esse processo aí que vocês fazem com as crianças, a ação social lá e suas famílias. Essa ação social, pastor, ela acontece todos os sábados e a gente aí distribui cerca de 70 almoços todos os sábados, porque são famílias que necessitam, que estão aí, né? Carentes. Justamente essas crianças são as que moram próximo da igreja. Aí é justamente no bairro da igreja. E elas muitas das vezes vêm sem se alimentar. A sua primeira refeição é o almoço. E a gente passa a ensinança bíblica, faz tudo de uma forma dinâmica para elas entenderem, mas depois a gente transforma o nosso espaço em um pequeno refeitório, onde elas podem almoçar. E é muito gratificante, pastor, de ver elas comendo. Muitas das vezes coloca e às vezes pede um pouco mais. Outros comem e diz, eu posso levar para minha mãe. E é muito gratificante saber que a gente está suprindo essa necessidade e que a gente está sendo visto realmente aí nesse bairro como uma igreja. Não só que cuida do espiritual, senão também que cuida do material, das necessidades pessoais. Básicas. Básicas. Né? Muito bem, muito bem. Tá aí, é tudo fruto isso, né, da oração, da contribuição dos irmãos. O pastor Jonas falou com muita propriedade, né? E quando a igreja ora, quando a igreja envia, né? E quando a igreja contribui, vidas são edificadas, são abençoadas e agraciadas por Deus aí, né? Nas questões que são, assim, necessárias. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco com a parte final com os nossos missionários, o pastor Jonatas Souza e sua esposa, a irmã Luana, missionários nossos ali no Paraguai. Não sai daí, é rapidinho, a gente volta. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Bem, queridos, de volta ao nosso podcast Arca Missionária, com os nossos missionários no Paraguai, pastor Jonatas Souza e sua esposa, a irmã Luana. E estamos aqui no último bloco, mas antes de retornarmos aqui, eu quero convidar você para deixar o seu like, comentar esse vídeo, compartilhar para que mais pessoas sejam edificadas e alcançadas por esse trabalho que é feito para glorificar o nosso Deus e edificar a sua vida. Pastor Jonatas e a irmã Luana, eu quero primeiro perguntar à irmã Luana, com relação a senhora pode destacar algum testemunho de alguém que já faz parte da igreja, que foi alcançado, que foi
edificado pelo esse trabalho missionário que é realizado através de vocês, a nossa igreja ali no Paraguai? Sim, pastor, eu quero relatar aqui a nossa irmã Cíntia. Cíntia. Ela mora na cidade de Itaguá. Itaguá. Que é uma cidade assim próxima à nossa cidade de Capiatá, e que ela é uma nova convertida, e a gente vê a cada dia assim o que Deus está fazendo em sua vida. O seu esposo, ele mora na Espanha e se foi a trabalho, e ela ficou em Paraguai com seus filhos, e aí nesse intermeio conheceu a Jesus e começou a vir para a nossa igreja com seus filhos. E como a tradição é muito forte naquele lugar, então eles eram muito católicos, e aí proibia sua esposa de levar seus filhos para a igreja, e dizia que se você quiser ir, pode ir, mas não leve as crianças. E a gente começou a orar junto com a irmã Cíntia, e hoje a gente vê essas crianças servindo ao Senhor com muita alegria. Hoje a gente fala com o seu esposo, Gustavo, da Espanha, em chamada de vídeo. Ele já fala com Jonathan, já fala comigo, já nos saluda, e as suas crianças estão aí dando fruto, a irmã Cíntia também. Fizemos por diversos dias, meses, em sua casa, um discipulado, uma forma de um discipulado. A distância lá da congregação onde vocês, em Capiatá, para essa cidade é mais ou menos 12 quilômetros. 12 quilômetros. E aí fazemos esse percurso porque é uma família que tem, assim, se dedicado. E a gente vai, pastor, se é para uma vida, uma alma, a gente vai com muito prazer lá em Itaguá. E vocês foram discipular na casa? Sim, a gente ia lá, a gente começou lendo os evangelhos, e ali ela ia fazendo perguntas, a gente ia respondendo. Então, todas as quinta-feiras à noite, a gente estava lá na casa da irmã Cíntia, e isso surtiu assim um efeito muito, muito grande, porque hoje, como nova convertida, ainda necessita de muitas coisas, de aprender, porque cada dia a gente está aprendendo com o Senhor. E a gente eu vejo ela fazendo o seu devocional todos os dias, e tem toda aquela liturgia e aquela dedicação. Ela agora nos ajuda na ação social, ela ajuda a servir, ajuda a organizar as crianças. Suas crianças fazem parte do grupo Pedras Preciosas da igreja. E o melhor de tudo, pastor, é que o pai que não deixava as crianças vir, que a gente orava, jejuava, agora permite vir, e as crianças estão felizes. E o melhor de tudo é que ele envia ainda o dinheiro, e agora os 3 meninos, Aitor, Carlos e Franco, estão fazendo aula de música para executar o seu talento e cooperar na igreja, né? Aitor toca a sua bateria, Franco toca a sua guitarra e Carlos teclado. Então, e eles estão aí desenvolvendo na área de música. E para nós é motivo de muita alegria, porque foi através das orações e jejum. Sim. Porque o pai disse, não, só vou enviar dinheiro porque lá o desejo das crianças é ser um jogador de futebol. Então, implanta no coração da criança desde pequeno aquele sonho. Muitas das vezes é frustrado e aí vai para outros caminhos, que é o álcool, as drogas, e acaba não estudando porque coloca o sonho de ser jogador de futebol acima de tudo e esquece até de estudar. Mas com eles o Senhor está reservando algo diferente. E ele disse, não, pode procurar a escola de música que eu vou pagar as mensalidades das crianças. E hoje estão os 3 estudando e já estão aí tocando na igreja pouco a pouco. E eu sei que o Senhor tem um futuro grande e lindo para essas crianças. E eu me alegro porque me recordo dos primeiros passos da irmã Cíntia na casa do Senhor. E não necessitou a gente dizer, coloque as crianças numa aula de música, não. O Senhor mesmo colocou o desejo, trabalhou no coração do pai, e quando menos a gente esperou, ela nos chamou e disse, tem um grande milagre para contar, né?
Os meninos já estão na aula de música, o pai está pagando e está uma bênção. E nós nos alegramos porque são frutos. E a gente sabe que uma igreja que tem crianças, que tem adolescentes, é uma igreja que tem futuro. E se essas crianças e esses adolescentes estão buscando aí se aperfeiçoar, muito mais. Não é? E aí estão os futuros músicos de Arca Missioneira Paraguai. Glória a Deus. E músicos e professores, né? Professores. Que vão ensinar novas crianças, novos jovens e adolescentes. Assim mesmo. Eu creio em Deus que isso vai acontecer. Pastor Jonatas, conta pra gente aí um relato de um testemunho de alguém que chamou a sua atenção. Foi impactante, pastor. No dia 20 de junho de 2023, nós realizamos uma visita aos irmãos que têm os seus comércios, as famílias que não estavam caminhando para a igreja. E na última visita encontramos um homem chamado Pedro, que estava desviado, que não estava congregando. E fizemos uma visita junto com o irmão Pablo. E visitamos, falamos do amor de Deus, nos apresentamos, que somos missionários, que estamos agora responsáveis pela congregação. E nessa conversa, pastor, nessa pregação, ele aceitou a Jesus na rua, pastor. E aquilo foi muito impactante, porque o evangelismo pessoal não funciona apenas no Brasil, mas também no Paraguai e em todo o mundo. Então, as palavras de Jesus, ela tem muito efeito e elas são verídicas. E quero dizer para toda a igreja do Senhor Jesus que não deixe de falar do amor de Jesus. Pregue. O evangelismo pessoal é uma ação que não pode parar. Amém? E a segunda eu quero já pegar já também foi quando eu disse ao Senhor: Senhor, traz de perto e de longe aqueles que a gente não consegue alcançar pelo evangelismo pessoal, convide. E quando foi um dado momento, no sábado à noite, Derlis Rodas, ele trabalha de Uber e chegando na frente da congregação, escutou louvores que ele escutava quando era jovem na casa do Senhor. E ele era músico e tocava esses louvores e conhecia bem, mas ele tentou fugir, resistir à voz de Deus, o chamado de Deus. E ele seguiu com seu automóvel até o final da rua e ele percebeu que no final da rua era sem saída. E ele teve que retornar e passar outra vez de frente à congregação. E quando ele para na frente da congregação, ele não consegue sair, pastor. Ele disse que sentiu suas carnes estremecer, sentiu a presença do Senhor e não conseguiu sair de frente da congregação. E ele teve que descer do carro, entrar, escutar o louvor, a pregação da palavra. E quando de repente procuramos, não o encontramos mais. Saiu sem comunicar conosco. Quando foi no domingo pela manhã, ele chega todo social, pastor, todo arrumado, cumprimentando a igreja, os irmãos. E no final do culto ele disse: pastor, eu quero congregar aqui em Arca Missionária. Glória a E Deus. quando ele relatou, pastor, como se deu, a igreja glorificou. Aleluia. E foi resposta de oração. É. Porque estamos orando para que Deus levante novos músicos para fazer parte do conjunto musical. E para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele tem 2 filhos adolescentes. E é músico. Aleluia. Toca guitarra, violão, baixo e bateria. Aleluia. E a oração, pastor, foi para que o Senhor enviasse um irmão para tocar o baixo, que a gente recebeu uma doação. Há 1 ano, pastor, o baixo estava sem tocar. E depois de 1 ano e 2 semanas, Derlis toca o baixo, pastor. Resposta de oração. Resposta de oração. E hoje, ele e seus filhos estão congregando conosco e cooperando diretamente no trabalho do Senhor Jesus. Deus é fiel, né? E cuida da sua obra nos mínimos detalhes, né? Com relação, querida irmã Luana e pastor Jonatas, com relação aos projetos futuros, o que é que vocês estão planejando, o que é que vocês estão orando, com qual propósito? Conta pra gente aí, porque vai motivar a gente também a orar por isso, né? Sim, Verdade. pastor. O nosso projeto aí realmente é a conclusão da nossa igreja, né? E tendo em vista aí também a nossa obra social que a gente desenvolve lá.
E o projeto realmente tem o departamento infantil, a cozinha da igreja, porque hoje fazemos todas as refeições, cozinhamos na minha casa, na casa dos missionários, mas o nosso projeto está aí e eu sei que, assim, vai se concretizar. E já peço as orações da igreja, de vocês que vão assistir aqui, orem, porque o projeto é lindo, a conclusão da obra e, principalmente, essa questão da obra social, que é a nossa cozinha, o departamento infantil, para melhor acolher as crianças e também para ter um alcance maior de crianças e de famílias, né? Que mais pessoas sejam assistidas pelo o projeto social da nossa igreja, que está lá em Capiatá, Paraguai. Muito Amém. bem. E o senhor, pastor Jonatas, essa questão desse projeto que a irmã Luana falou com propriedade sobre a conclusão da construção do templo, o departamento infantil e as salas, a cozinha, né, e o refeitório, Sim. para poder assim dar uma estrutura melhor às crianças e suas famílias e poder expandir, né, poder alcançar mais vidas. Esse é o objetivo, pastor? Esse é o propósito? Esse é a meta de vocês? Sim, pastor. Nosso foco é alcançar o maior número de pessoas para Jesus. As famílias que necessitam conhecer o amor de Deus. E Deus tem dado muitas estratégias, projetos que está sendo apresentado ao pastor e estamos executando para a glória de Deus. E dentre elas, pastor, já temos um projeto para ter a escola de música da igreja. Glória a Deus. A escola de música que tem como título Escola de Música Arca Missionária, formando adoradores. E o foco é justamente as crianças, pastor, os adolescentes, também de ter classe de espanhol, classe de guarani, também classe de português, para trazer, porque o nível de alfabetismo também é muito alto, pastor, perto nesse bairro onde vivemos. E a igreja, ela está preparada, está sendo projetada para esse fim, para socorrer aos necessitados, apoiar na questão sócio e cultural, verdade não é assim, pastor? E eu sei que Deus vai permanecer com as mãos estendidas. O trabalho, a terra é boa, estamos semeando numa boa terra, tem dado os frutos e a obra não para. Tem muito trabalho, pastor. E trabalho de evangelização nos hospitais que nós vamos intensificar no nosso retorno. Hoje, na quinta-feira, dia 20, sexta-feira 20, nós vamos retornar ao Paraguai e vamos retomar os projetos de evangelismo, de discipulado nas casas, nas visitas aos hospitais e também na obra social da igreja, porque o Senhor, Ele é bom e vai cuidar de todos os detalhes. Glória a Deus. Irmã Luana, estamos chegando aos momentos finais. Eu queria que a senhora falasse para a gente a questão da importância da oração da igreja em prol da obra missionária. Tá aí os frutos, né, dos trabalhos hoje. Antes de falar da importância, fala um pouquinho a ida do pastor presidente, nosso pastor Roberto José dos Santos, pastor Tiago Lucena e a comitiva. Fala pra gente, Jonas. Essa foto, pastor, é muito emblemática. Há 5 meses de obra da nossa chegada no Paraguai. Essa foto aí, né? Isso. Recebemos a visita do pastor presidente Roberto José dos Santos Lucena, acompanhado do pastor Tiago Lucena, do pastor Kelvin Clay e do pastor José Carlos. E nesse culto de Santa Ceia, 5 meses, pastor, de obra, e aqui está a Igreja do Senhor Jesus. No nosso primeiro culto, tivemos a presença de 4 crentes na casa da irmã Lucia. E hoje, nesse culto de Santa Ceia, o pastor deu a abertura da campanha evangelizadora, a abertura do DG Adalp e do ciclo de oração infantil. O Senhor está acrescentando e multiplicando e abençoando o trabalho das nossas mãos. Então, essa noite foi uma noite muito especial, onde a presença de Deus foi muito real. O pastor presidente pregou a palavra e 2 vidas aceitaram a Jesus. Glória a Deus. Uma mãe que é viúva, tem 2 filhos. Manuel, ele é autista, pastor, e está sobre os nossos cuidados ali em Paraguai. Uma grande alegria. Esse culto, pastor, foi o culto de Natal. Manuel. E ele já está aqui cooperando, pastor, interagindo. Não tem limitação, pastor, porque Deus está trabalhando de uma forma muito linda na vida de Manuel. E aqui está no culto de Natal, nosso primeiro culto de Natal,
onde 2 vidas aceitaram a Jesus. Isso aí foi um verdadeiro milagre. A igreja do Senhor está reunida para celebrar ao Senhor Jesus. Coisa linda, né? Amém. Não tem como a gente não ficar mexido, né? Deus tocar o coração da gente com esses relatos e com essas fotos. Está aí, ó, a palavra de Deus sendo pregada e as vidas se entregando para Jesus. Deus vai fazer muito mais. Amém, pastor. Mano Ana, para a senhora, qual a importância da oração da igreja em prol de missões, em favor da obra de missões, dos missionários e também da contribuição? Como a senhora enxerga isso? Qual a importância desses 2 grandes elementos, a oração e a contribuição? Pastor, realmente, a oração ela é a base de tudo. Então, a gente está lá no campo missionário e impressionante, pastor, que a gente sente a oração da amada igreja. Muitas vezes, a gente sempre fala que esse trabalho dos sábados é um trabalho espiritual, que realmente se levanta tanta coisa no sábado, que às vezes pensamos que, meu Deus, será que vai dar certo? Mas a igreja do Senhor, que sempre se reúne aí, as irmãs, que estão aí os grupos orando especificamente nos sábados, pela manhã, pelos missionários, essas orações, elas chegam, aleluia, é impressionante como a gente sente o cuidado de Deus. Então eu peço a todos que não deixem de orar, orem por missão, porque é através das suas orações que a gente está lá, conseguindo desenvolver o trabalho, porque os levantes, as guerras são grandes, mas quando a igreja se reúne, quando a igreja ora, alguma coisa acontece. E aí eu peço que vocês continuem orando. E a questão da contribuição, a contribuição, desde o nosso envio até os dias de hoje, a gente tem sido bem cuidado pela igreja do Senhor. Porque a nossa igreja não é somente uma igreja que envia, senão também uma igreja que cuida muito bem dos seus missionários. E tudo isso é feito com dízimo e oferta da Igreja Santa. E como vocês viram aí, temos um projeto social. Esse projeto social acontece diretamente com as ofertas e os dízimos dos meus irmãos que estão aqui em Brasil. E a gente também lá na nossa igreja temos um veículo que fazemos todo o trabalho. E esse veículo, ele foi adquirido, ele pôde ser adquirido com dízimo e ofertas dos meus irmãos que estão aqui em Brasil. E os nossos irmãos que estão lá, paraguaios, são muito gratos a nós, brasileiros, que estamos aqui, saímos e vamos abençoar a sua nação. Então eu peço que continue orando, continue segurando a corda da oração, a corda da contribuição, porque existe uma frase muito conhecida que se diz que missões se faz com os pés dos que vão, mas também missões se faz com as mãos dos que contribuem e com o joelho dos que oram. Muito bem. Pastor Jonatas, a gente está chegando aos momentos finais da nossa entrevista, né? Eu sei que tem muito mais coisa para falar, mas o tempo é curto, mas certamente muitas vidas foram edificadas e poderam conhecer um pouco mais da vida de vocês, do trabalho missionário. E eu queria, pastor e amigo, que o senhor deixasse a sua saudação final para o público que está em casa, a nos ouvir, né? Muitas pessoas da nossa igreja, outras de outras denominações, muitas pessoas também que ainda não professam a sua fé em Cristo. E eu queria deixar o senhor à vontade para trazer a sua saudação final e em seguida a irmã Luana também trazendo a sua. Amém. Como o texto áureo de nossas vidas está em Atos capítulo 20, versículo 24, que diz que mais em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse tem sido o nosso texto áureo. Eu quero aproveitar esse espaço, esse momento agora de gratidão a Deus pela vida do nosso pastor presidente, Roberto José dos Santos Lucena, da nossa coordenadora, irmã Iraci Santos, ao pastor Tiago, a irmã Roberta Lucena, pelas orações, pelo apoio, e também a Rebeca Lucena, por todo apoio que tem concedido a nós também. Pastor Roberto tem sido, pastor, um homem de Deus que tem uma vida pautada na palavra de Deus e que tem sido referência para essa geração. Eu louvo a Deus, pastor, pela sua vida, pela sua liderança,
e pelo cuidado que o Senhor tem para com a obra ali no Paraguai e também para com as nossas vidas. Eu deixo para vocês esta reflexão, esta minha gratidão pela oportunidade de servir ao Senhor Jesus ali no Paraguai, pela confiança do ministério da igreja, da direção da convenção e dos irmãos que têm contribuído para esta linda obra, que é a obra de missões. Os paraguaios são agradecidos a Deus pela vida do nosso pastor, pela sua vida, que tem contribuído para que a obra continue avançando ali em terras guaranis. E eu quero dizer para você que nós estamos realizando ali um trabalho evangelístico, um trabalho com responsabilidade, e estamos honrando as suas ofertas e os seus dízimos que estão sendo bem administrados para a glória do nome do Senhor Jesus. Vidas estão sendo alcançadas pela pregação do Evangelho, vidas estão sendo transformadas pelo poder de Deus, vidas estão sendo libertas. Aleluia, oh glória. O Senhor está salvando, o Senhor está curando, e estamos suprindo a necessidade daquele povo espiritualmente e também através da obra social da igreja, porque vidas estão sendo alcançadas. A desigualdade é muito grande naquela nação, mas o Senhor tem nos dado sabedoria. O Senhor tem dado graça ao nosso pastor para nos abençoar naquele lugar e suprir a necessidade daquele povo que necessita de Jesus e necessita do apoio social naquele lugar. Que a boa mão de Deus esteja estendida sobre a tua vida. Faça a obra do Senhor com alegria, porque o Senhor tem recompensa para os teus feitos. Sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Saiba que o vosso trabalho não é em vão, terá recompensa do Senhor. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmã Luana, fique à vontade, viu? Amém. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto José dos Santos Lucena, esse homem que tem abraçado a causa da missão, que tem a chama missionária, juntamente com a minha coordenadora, a irmã Iraci Santos, esse casal que tem sido referência para a nossa IEADALP, bem como o nosso pastor Tiago Lucena e a irmã Roberta Lucena, que também tem sido aí um casal exemplo para nós. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E eu quero, assim, me expressar para a Igreja do Senhor também e agradecer por todas as orações. Eu sei que eu tenho uma igreja que não nos deixa só. E nesse momento que participamos aqui dos 50 anos de missões, a gente pôde receber o abraço dos irmãos, o carinho dos irmãos. E eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento. Foi muito bom estar com vocês todo esse período e realmente gastamos os 15 dias que tínhamos fazendo a obra do Senhor. E vamos voltar àquela nação, eu creio, abastecido para caminhar mais, para trabalhar mais, para outras direções. Vamos chegar lá. Aleluia, em nome de Jesus. E o meu versículo é justamente o versículo chave, Jonathan já leu aqui, mas eu quero dizer que eu, de muita boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. E para mim não importa se sou amada menos ou amada mais. O que me importa é fazer aquilo que o Senhor Jesus ele me chamou para fazer. E isso sim eu vou fazer de muito bom grado, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Muito bem. Muito obrigado, irmã Luana Souza, pastor Jonatas, missionários para a glória de Deus ali no Paraguai. Leve, de todos nós um abraço caloroso, fervoroso aos irmãos ali naquele país. E saibam, e vocês estão conscientes disso, que a igreja vai continuar a orar por vocês, continuar a contribuir para que a obra de Deus ainda se expanda ainda mais, para que mais vidas sejam edificadas, para que esse projeto aí do término da construção do templo, departamento infantil, das salas, refeitórios, para que toda essa ação social junto com o evangelismo seja assim realizado, continue sendo realizado para a glória de Deus. Muito obrigado a vocês pela presença, pela participação.
Vocês são muito amados por todos nós, viu? Amém, pastor. Deus abençoe toda a equipe de comunicação. Na visão do pastor Roberto, tem feito esse trabalho que é grandioso. E nós temos sido edificados no campo missionário. Depois das atividades que realizamos, conectamos na IADALP oficial e vamos ali ser edificados pelos ensinamentos da palavra, pelos cultos de doutrina do nosso pastor presidente. Então, muito obrigado, pastor. Meu último recado é de gratidão a Deus, ao pastor presidente, por não desistir de Paraguai. Muito bem. Muito obrigado. Viu? Amém, pastor. Deus abençoe. Também sou grata a toda a equipe aqui da mídia, porque, como o Jonathan disse, é um refrigério na missão. Justamente é o canal da nossa igreja, porque às vezes é madrugada e a gente está realmente até assistindo os nossos outros missionários que estavam aqui, e live de círculo de oração, e a gente é edificado no campo missionário. Deus continue abençoando o Senhor, e o que aprendemos constantemente, nosso pastor Trajano sempre nos ensina, e eu louvo a Deus pela sua vida também, obrigado, pastor. Muito obrigada. Vocês são meus amigos. Verdade. Amém. Deus abençoe, pastor Trajano. Muito bem. Você que está em casa, antes de encerrarmos esta conversa, o nosso podcast Arca Missionária Especial do Paraguai, com o missionário pastor Jonatas Souza e sua esposa, a irmã Luana, eu quero convidar você, se você desejar também assistir o culto aqui, que foi realizado no trabalho de missões, o culto alusivo ao Paraguai, temático do Paraguai. Está na descrição do vídeo abaixo, você clica e assiste e revê esse trabalho tão abençoado, onde os missionários aqui tiveram a oportunidade e falaram um pouco do amor de Deus e adoraram ao Senhor com toda a igreja no culto de missões. Como também está na descrição do vídeo, o culto que tivemos ali no ginásio do Geraldão, alusivo aos 50 anos de missões, o jubileu de ouro da nossa igreja. Você também pode acessar, assistir na íntegra, certamente você será impactado através da palavra e dos louvores que foram ali entoados. Muito obrigado por sua audiência e participação. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e comentar essa live, dizendo de onde você assiste, de onde você participa. Muito obrigado a todos. Eu quero deixar aqui o meu texto áureo final para a sua meditação, parafraseando o texto de Esdras, capítulo 7, verso 10. Busque a palavra, viva a palavra e anuncie a palavra. A paz em Cristo a todos. A República do Paraguai é uma nação bilíngue. Possui 2 idiomas oficiais, o espanhol e o guarani. Neste país sul-americano, que tem maioria católica e apenas 1,42% de evangélicos, a prática de bruxaria, feitiçaria e xamanismo são comuns. Os paraguaios enfrentam vários problemas sociais. A desigualdade social é uma grande preocupação. Alta taxa de desemprego, fome, além de falta de saneamento básico. A saúde pública no país é precária, onde os hospitais não têm os insumos básicos para atender a população. A economia tem sido tradicionalmente baseada na produção primária, especialmente na produção agrícola e pecuária. Mas a IADALP tem levado a palavra de Cristo para esta nação. Os missionários Jonathan e Luana Souza foram enviados para propagar a palavra que transforma. O trabalho é árduo, os desafios são grandes, mas eles têm vivido o sobrenatural de Deus. A obra está crescendo na cidade paraguaia de Capiatá, onde os frutos são notáveis, resultado de muita oração, visitas, evangelização, cultos infantis e adultos, ensino da palavra, além de um excelente trabalho social, através da A em Paz. Continue orando, continue contribuindo. Quão formosa é a nossa missão!